não sair, né, não ficar para trás. A gente está vendo as lives aí, né? Eu já começo a perceber que há uma concorrência já entre os artistas e entre as marcas, né? Cada um tentando trazer, né, uma novidade, alguma coisa diferente. Então, assim, eu tenho uma ideia do que foi feito e aí eu aprimoro essa ideia, tá? Isso em outros eventos ou em outras fontes. Então, assim, eu posso buscar de várias formas e de várias fontes diferentes, canais para construir uma ideia de eventos, um projeto de eventos que não tem nenhuma projeto ainda, tá? Tá saindo do zero, vamos ter que tentar encontrar esse caminho. Aí, uma vez decidida, ou né, várias ideias, eu tenho 3 ideias interessantes, né? Eu tenho que fazer uma seleção de ideias, tá? Um processo de seleção de ideias. E aí, isso, a autora, que acho que é a. Ai, esqueci o nome daquela autora. Deixa eu ver se está aqui nos meus livros de eventos. A ideia, lembra do nome da autora que a gente usa? Maria Cecília, né? Jacaglia? Acho que é ela mesmo. É a Maria Cecília. Jacaglia. É que eu achei que Jacaglia era a antiga, é ela mesmo. O que se propõe? Que faça a análise das ideias a partir desse quadrante aí, desse quadradinho aí. Qual que é? A gente começa a ver número em comunicação, a gente já fica, né, com frio nas espinhas. Mas é simples a proposta aí. A autora, ela criou essa dinâmica para a gente poder considerar. Primeiro, eu tenho que considerar 2 critérios: o critério de demanda e o critério de competência, tá? O critério de demanda é um critério externo, que está fora do organizador de eventos, não depende dele. E o critério de competência é um critério interno, que tem a ver com toda a capacidade dele, técnica, experiências, recursos, né, para ele fazer o evento. Tá? Então, a demanda é algo externo, que está no mercado, que tem a ver com, hoje, explorar o assunto saúde, bem-estar, qualidade de vida, é uma demanda que está alta, tá? Por conta de ser uma temática externa, tá? Agora, como curso de relações públicas, vamos colocar a gente lá como organizador do evento, né? O 2º e 3º RP. Nós temos competência técnica, recursos para fazer que tipo de evento que use essa demanda sobre qualidade de vida, bem-estar, cuide da sua saúde, equilíbrio, né? Então a gente vai ter que considerar essas questões, tá? Então, a autora, ela dá essa proposta. Você pega a ideia, tá? E você vai colocar dentro desse quadradinho aí. Vamos imaginar. A ideia é sobre... Vou usar o mesmo exemplo, tá? A ideia é explorar a temática saúde, bem-estar e qualidade de vida em tempos de pandemia. Tá? Vamos fechar isso daí. Essa é a demanda, tá? A demanda tá lá na reta, na horizontal, vocês estão vendo ali? De 1 a 10. De 1 a 10, sendo que 1 é baixa, 5 é média e 10 é alta, qual é a chance disso dar certo? Tá? É baixa? Se for baixa, eu vou colocar uma bolinha lá no 1, no 2, no 3. Eu penso que é alta. Vamos lá. Então, para mim seria 8, tá? Então, eu riscaria número 8 aqui a ideia, tá? Aí, eu vou olhar para outra reta, que é essa reta que está na vertical, tá bem? Que é a competência. Qual que é do organizador de eventos? Quem vai fazer esse evento? Eu tenho
recursos técnicos, internos, eu tenho parceiros, qual que é o custo que seria esse evento, que impactos isso traria para o negócio, então assim, que tipo de eventos eu faria, que vantagens isso me traz, então eu teria que olhar para mim, hoje, né, com uma ideia, com um assunto muito legal, mas com um formato que exige recursos, né, alto recurso, ou grande quantidade de recurso, eu colocaria a minha, sei lá, a minha, a minha indicação aqui no 5, vamos dizer, ou uma média competência. Eu estou entre o 8 e o 5. Qual que tá, né? A linha vai ter que cruzar e eu vou fazer o levantamento do ponto central, do núcleo. O núcleo quer dizer o quê? Que é onde que está dando, né, a seleção ou o teste da minha ideia. Se a bolinha lá no cruzamento do horizontal com a vertical, tá? Vamos fazer assim, do horizontal com a vertical, bater no quadrante 1, essa ideia tem mais chances de dar certo. Se bater no quadrante 2, essa ideia é interessante, mas necessita de altos investimentos. Por quê? Eu tenho muita demanda, mas eu tenho pouca competência, tá? Se ela bater no quadrante 3, eu tenho problema de demanda, porque o assunto não é tão interessante, ou não tem público para isso, tá? A minha relação em relação à concorrência é mais frágil. Então, se bater aqui no quadrante 3, eu posso não ter sucesso no evento, porque as pessoas podem não acompanhar. E se bater no quadrante 4, aí a ideia é muito frágil, tá? Porque além dela ser não ter demanda, não ter público, não ter adesão lá fora, eu também não tenho competência interna para fazer, tá? Então, essa é uma forma da gente testar se uma ideia tá boa, tá? Mas a gente precisa ser verdadeiro, tá? Qual que é a nossa competência interna e qual que é a demanda por esse tipo de evento, tá? Por exemplo, hoje, um evento físico, a demanda é zero. Então, não adianta eu querer fazer um evento físico porque vai dar errado, tá? Então, tem que repensar a proposta do evento a partir da leitura de demanda e de competência, beleza? Aqui também tem um outro teste de avaliação de ideias, que é para você analisar respondendo essas perguntas, tá bom? Você fechou a ideia lá do evento. Existe outro evento similar ou em estratégia, público e formato? O que a gente quer fazer? Tem alguém que fez igual? Tanto na estratégia, quanto no público, quanto no formato? Sim. Tá? Se for mais de 2 eventos iguais, tá? Quer dizer que a minha ideia não é uma ideia tão legal, porque todo mundo está fazendo, tá? Se tem 1 ou 2 eventos similares, só aconteceu, né? Não acontece tanto, é sinal que existe público, mas não é todo mundo que sabe fazer, então a minha ideia é boa. Agora, se não tem, o meu grau de validação mesmo dessa ideia é alta, a ideia é interessante, tá bom? Em quanto tempo a concorrência conseguiria desenvolver a mesma ideia? Então, assim, na verdade, não é só na 1 que eu decido a ideia, eu tenho que responder aqui pelo esse quadro, eu tenho que fazer a análise e ver qual delas vai ser a que mais, né? As situações todas que vão ser indicadas aqui, e aí eu vou trabalhar todos esses elementos. Não quer dizer porque eu respondi bem o primeiro, que eu posso já fechar naquela ideia. Eu tenho que analisar todos os outros itens aqui. Em quanto tempo a concorrência conseguiria desenvolver a mesma ideia? Né? O que é a nossa concorrência? Né? Em menos de 1 ano, em até 5 anos, mais de 5 anos. Hoje, na verdade, esse quadro aqui deveria até ser repensado, porque hoje é em questão de semanas ou meses, né? Se a gente for pensar em termos de eventos
de presença física, já tem gente fazendo a mesma coisa que você e às vezes até melhor, tá? Ao desenvolver a mesma ideia, algum concorrente seria capaz de aplicar um valor mais acessível? Vamos imaginar que a gente tivesse que cobrar ou que o custo do evento fosse alto para a gente fazer. Se o meu concorrente consegue fazer o mesmo evento, mas de maneira mais econômica, mais acessível para o público, então eu tenho que ver que eu tenho algum erro. Meu evento está caro, tá? Então, todas essas discussões vão fazer eu olhar para algum aspecto do evento que precisa ser pensado. Às vezes é a ideia, a criatividade, ou o tema, às vezes é o local, às vezes é a infraestrutura, tá? Às vezes é o valor, tá? Então, todas essas coisas são somadas para testar se a ideia é boa. Por quê, gente? A ideia não é aquilo que só é bom para o público que vai frequentar o evento ou que vai assistir o evento, mas tem que ser bom para quem está executando, porque ele vai sair no prejuízo. Não adianta nada ele fazer um evento muito legal para o público e para ele é ruim. O resultado é um grande prejuízo. Se a gente for pensar a Copa do Mundo no Brasil, as Olimpíadas no Brasil, foi muito bom para o público, não é? Que foi uma grande discussão que aconteceu no passado, mas para o organizador de eventos, e o que ficou? Né? Ficou muito, né? Uma questão que não foi bem solucionada. Então, a ideia não era uma ideia tão forte assim, tá? Embora se pareça, tá? Então, essa análise mais ampla das questões todas que envolvem a realização de um evento, tá bem? A empresa tem maior tradição em eventos do que a concorrência? Então, assim, por exemplo, fazer Semana da Comunicação para a gente é fazer com o pé nas costas, fazer semana pedagógica, tá? Então, isso é uma grande habilidade nossa, que a gente sabe que outras escolas de comunicação aqui da região não conseguem fazer. Elas não conseguem fazer. A gente faz o evento há 40 anos. Nós temos a tradição de fazer esse evento. Então, este tipo de evento é um evento que nós temos mais expertise do que outras faculdades de comunicação, tá? Mas elas podem ter outros eventos que a gente, de repente, não tenha tanta habilidade, tá? Então, você vai testando entre fraco, médio e alto. Como o mercado enxerga a empresa que está organizando o evento, se é conservadora, se está na média do mercado ou se é inovadora, tá? Isso também pode ser porque é a imagem que a organizadora do evento tem. E como o mercado enxergaria a ideia. Então, gente, tudo isso são projeções, não tem nada de 100%, mas é uma forma de fazer você testar sua própria ideia, você mesmo questionar as suas ideias, ou a ideia da equipe. Tá? O que a gente não pode é se apaixonar por essa ideia e não confrontá-la com essas situações. Então, assim, quando vocês tiverem que fazer um evento, criar um evento ou delinear as características do evento, façam essas análises para ver quais são as fragilidades e quais são, né, as grandes destaques que esse evento possa ter, tá bom? E aí você responde similar a outras, tá? Sem comparação no mercado, porém cara, sem comparação no mercado com preço acessível. Então aqui, esse índice de alto aqui é que se você respondesse mais próximo do alto, a sua ideia é uma ideia interessante. E aí, gente, a gente vai partir para essa dinâmica aqui de estruturação da ideia do evento, tá? Que é o nosso Café União, tá bom? Que é o nosso maior desafio. Como é que a gente vai fazer o nosso evento virar, acontecer de fato, tá bom? Então, para a gente pensar essa ideia, a gente tem que discorrer e criar, né, e fazer todos esses itens aqui serem descritos, tá? Que é o nosso desafio agora. Vamos lá. O conceito de um evento, tá? O que é o conceito do evento? Ele é o resultado desses 3 itens juntos. O tema,
a missão e os objetivos, tá? Então, quando fala assim, qual que é o conceito do Café União de 2020? A gente falou mais ou menos na semana passada, parte 1, parte 2, tá? Digital e virtual e presencial, talvez, né? Já está começando a criar conceito, características, né, desse produto que vai ser o Café União. Uma das coisas importantes é o tema, que é o que a gente vai ver agora, como é que a gente define o tema. Opa! O tema. O tema, ele pode ser o título, mas não necessariamente ele é o título do evento, tá bom? Ele tem a ver com a temática, o assunto que vai ser tratado, tá? O evento, ele tem um nome, que não necessariamente é o tema. Mas, às vezes, o evento, ele é o próprio tema. Como foi a primeira edição do Café União. A primeira edição do Café União não tinha tema, porque a intenção era ser um café mesmo. Um café que reunisse os alunos do curso de Relações Públicas, que foi o que aconteceu há 20 e tantos anos atrás. Né? Foi num sábado de manhã, eu estava lá, a Andréia estava também, Andréia? Acho que estava. A gente... Oi? Viu? Foi a ideia de um professor, ou de dois professores, né, que queriam reunir a turma de Relações Públicas para a gente tomar um café, porque a gente tinha aula no sábado, tá? Era segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado de manhã a gente ia para a faculdade. Aí, vamos fazer um café? E aí, como é o pessoal de RP, né, a gente não era fazer um café qualquer, a gente deu o nome pro café, que chamou Café União. Cada sala levou sua comida, sua bebida, foi uma distribuição ali, e ali teve música, teve uma música ambiente, teve uma mesa, né, muito bem colocada, a gente teve até o apoio de um buffet, né, da região. Foi muito legal, foi uma manhã de assim, interação entre os alunos do curso. E depois que aconteceu no outro ano, e aí, à medida que ele foi acontecendo ano a ano, ele foi tomando, né, tamanho, tá? Até que ele virou a atividade principal da disciplina de organização de eventos, que não existia no curso. A gente não tinha uma disciplina de organização de eventos. A gente faz o quê? Uns 15 anos que a gente tem essa disciplina. Acho que ela não é o tempo todo existiu. Ela foi criada alguns anos atrás. E aí o Café União entrou como a principal tarefa dessa disciplina, que é o que acontece até hoje, tá? O tema, ele tem que ser atraente, tem que ser diferenciado, ele que dá o sucesso do evento, né? O quanto as pessoas vão querer comprar essa ideia, tá? Pode-se usar título fixo e temas para as edições do evento, que é o nosso caso. A gente dá. O evento tem um nome, tá? Um título, tá? E cada ano a gente dá um tema, dá uma ideia, que é a proposta de discussão e de reflexão. A gente está dando um exemplo aí, ó. O evento chama-se Segundo Salão de Novos Negócios e o tema é 1000 ideias de como montar um novo negócio, tá? Então, isso também pode acontecer com a gente. Opa! Então, a gente vê o tema, tá? Missão. O que é a missão? É a razão de existir do evento. Então, assim, todo evento, ou todo, né, esse acontecimento, ele vai ter um porquê, tá? Ela deve ser duradoura, não perecível ao longo do tempo, ainda mais quando esse evento é um evento que acontecerá em muitas edições, tá? Deve traduzir em poucas palavras o principal conceito do evento, propósito, contribuição para o mercado. Não são os objetivos. O que eu quero com esse evento, mas por que eu faço o Café União?
tá? A missão é isso, mas por que Café União? Tá? Ele é um guia invisível para quem está organizando esse evento. Então, assim, é aquilo que tem que ser compartilhado com todos os que estão fazendo o evento, tá? Eu queria que alguém falasse agora, o que vocês acham? Qual é a missão do Café União? Quem vai falar? Eu uni as turmas de RP, né? Aí, olha que legal, acertou a primeira. Quem que falou? Letícia. Então, Letícia, porque foi essa a proposta. Então, a missão, ela veio desde lá da primeira edição do evento, né? Que é aproximar os colegas. A gente vem querendo outras coisas, sim, mas a razão de existir do Café União é essa, tá? Ela não pode se perder com o tempo, tá? Então, a nossa missão como o organizador do Café União é fazer que seja um negócio legal para a gente atrair o pessoal de RP, unir o pessoal de RP, né, colocar em evidência, né, valorizar esse pessoal. E depois outras coisas a gente pode querer também, mas a gente não pode perder essa perspectiva, tá bom? Entenderam o que é a missão do evento? Uhum. Isso tem que ser para qualquer evento, né? Ele tem uma missão. Nossa, minha bateria está acabando. Deixa eu só ligar aqui rapidão. Senão. Pronto. Vamos para a próxima. E aí, os objetivos, gente. Aí, o objetivo é alguma coisa que a gente trabalha muito nas diversas edições do evento. A missão, a gente deixa ela lá como sendo a grande orientadora nossa. Mas os objetivos a gente fala. Que objetivo a gente quer para esse ano? Que objetivo a gente quer para essa turma que vai fazer o Café União, tá? E aí a gente aponta o que se pretende em termos de resultados quantitativos e qualitativos e se serão divulgados serão divulgados os patrocinadores e apoiadores. Então, nos objetivos, eu aponto ali que tipos de resultado eu gostaria. Gostaria de envolver 90% dos alunos de relações públicas. Entendeu? Eu queria atrair 50% dos alunos de comunicação. Eu posso só falar dados, números, tá? Eu posso indicar nos objetivos o que eu quero atingir, por quê? Quanto mais eu deixo delimitado esse objetivo, mais eu consigo, lá na hora de executar a ação, perseguir esse resultado. Se eu deixo esse objetivo muito aberto, eu posso não ter clareza do que eu quero atingir no final, tá? Agora vamos pensar que não é o Café União, que é outro evento qualquer. Eu posso pensar quantas pessoas que eu quero que participe, posso colocar quais são os patrocinadores, tipo de patrocinador e apoiador que eu quero ter, quanto de recursos, se eu quero ganhar dinheiro com esse evento, quanto que eu quero ganhar em termos de resultado financeiro. Então, eu posso jogar tudo ali no momento dos objetivos, porque isso daí eu vou ter que, nas ações lá na frente, perseguir. Olha, eu tenho que chegar nessa. É como se fosse a minha meta mesmo, né? Do que vai ser feito. Aí eu tenho objetivo geral e objetivos secundários. Segundo a autora, tá? Que a gente usa para fazer esse conteúdo, qualquer evento ele vai partir de 3 objetivos, de objetivos gerais, um ou outro, ou 2 pelo menos, tá? Que é ou um objetivo que é relacionamento, ou um objetivo que é divulgação de marca, ou que é execução de negócios e venda, tá? Então, nos objetivos gerais, ou no objetivo geral, que é o objetivo principal, não foge, segundo a autora, não fugiria dessas 3 possibilidades.
E aí, nos objetivos secundários ou objetivos específicos, aí sim eu vou colocar todas as outras razões de fazer o evento, ou todas as outras intenções que eu tenho de fazer o evento. Mais uma pergunta. No Café União, qual o objetivo geral que prevalece desses 3 que a gente está apontando? Vamos lá. Alguém abre o microfone aí. Entenderam a minha pergunta? Desses objetivos. Pode falar. Não, eu tô pensando, peraí. A autora fala que a gente tem só 3. Ela dá 3 oportunidades de fazer objetivo geral: relacionamento, divulgação da marca ou execução de negócios e venda. No Café União, qual desses que está mais próximo? Qual que é o que tem a ver Tá com o Café mais União? próximo de relacionamento. Mas dá pra gente pegar um Exatamente. pouco de divulgação de marca. Que daí, no caso, seria o Exatamente. curso. Porque a gente quer promover o curso. Então, eu posso fazer uma jogadinha aí. A missão principal do Café União tem a ver com relacionamento. Mas eu posso associar aí um momento de divulgação de marca, tá? No meu objetivo geral. E aí, nos objetivos específicos, ou secundários, a gente deixa todas as outras expectativas que a gente quer atingir. E principalmente aquilo que está relacionado à questão de negócios, tá? Que não é muito o nosso caso, tá? Uhum. Nosso caso ainda continua sendo uma coisa relacionada a conteúdo, a interação, a relacionamento, a divulgar o curso, a gente vai explorar. Mas, por exemplo, eficiência das equipes na realização de todas as tarefas. Pode ser um objetivo nosso, secundário aqui. Então, a equipe de organização vai ser extremamente eficiente, nós vamos trabalhar na eficiência. Os resultados vão ser positivos. A gente quis isso como um objetivo do nosso evento, tá? Então, o que a gente precisa fazer agora, tá? É trabalhar esse começo aqui, para que é a construção do nosso evento, tá bom? Nós já temos o nome do evento, que é Café União, 22º Café União. Temos um tema? Qual tema seria? Né? Ainda não tem nada discutido. Temos uma missão? Temos, tá? Então essa daí a gente não precisa se debruçar muito em cima dela. Temos um objetivo geral? Temos, tá? Que é relacionamento e divulgação de marca. Mas temos objetivos específicos? Ainda não temos, tá? Temos um público-alvo? Precisamos decidir para quem vai. Nesse momento, a gente não vai se limitar no evento virtual a só o nosso público físico lá da comunicação. A gente pode chegar em muitos lugares, tá? Temos uma data? Tem um custo, tem um preço esse evento, tá? Um local, no nosso caso hoje não vai ter um local, né? Mas tem um momento, vamos dizer assim. Tem sim, internet. A internet. E que atividades a gente vai realizar, tá? Que seria a programação desse evento. E como que a gente vai vendê-lo, né, como um produto de marketing, né? Que formas que a gente vai fazer essa promoção desse evento. Então, isso daqui é construir o conceito do Café União que a gente quer para o ano de 2020. Tá, gente? Eu queria escutar um pouquinho de vocês, queria escutar também a Andréia, se ela tem alguma coisa para falar. Né? A gente já falou de algumas ideias da semana passada. Alguém quer falar de alguma coisa? Vou pegar aqui minhas anotações. Boa noite, Aline. Boa noite, pessoal. Oi. Comentar assim, a Aline chegou a conversar um pouco comigo sobre as discussões que vocês fizeram anteriormente, né? Sobre o Café União.
E assim, eu acho que vai ser muito pouco provável a gente conseguir fazer o Café União para avaliação da disciplina esse semestre. Talvez a gente possa pensar em fazê-lo presencial, tá? No segundo semestre, sem estar atrelada à nota necessariamente, à disciplina, porque eu acho que mesmo quando a gente voltar, se voltar ainda esse semestre, né, porque a previsão aí dos órgãos, né, públicos não é a de voltarmos em tempo, né, de terminar o semestre. É que façamos esse evento virtual mesmo, né, para nota, como experiência, como atividade da disciplina. Mas também, né, Aline, não pode ser uma live, não pode ser uma coisa muito simples, ela tem que ter uma complexidade suficiente para que todo mundo tenha atividade, todo mundo participe do processo, Participa. né? E ao mesmo tempo seja interessante, relevante para a gente atrair o público, né? Então essa é a principal reflexão que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Tem que ser uma coisa, um evento minimamente complexo, mesmo sendo virtual, para todo mundo ter atividade e ter, né, realmente as habilidades aplicadas aí do que a gente está passando na disciplina, tá? Ó, alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Pessoal, é, eu concordo com a Andrea, eu só não consigo hoje, eu acho que isso é o nosso desafio, né? É, ver quais seriam esses caminhos que a gente poderia adotar, tá? É, que formatos ou que assunto seria interessante para a gente fazer usando hoje as nossas condições. A gente foi olhar lá naquele quadrante, né? O que mais vai ter que ser interessante nesse momento é o assunto, tá? Provavelmente quem for abordar o assunto, quem a gente vai trazer, tá? E num formato virtual, do que é possível fazer virtualmente. Então, assim, a gente teria que já ir eliminando o que não dá para fazer, tá? O que eu acho que dá para fazer legal? Trazer alguém muito legal, tá? Então, acho que isso daí pode ser um caminho interessante. O que um aluno de comunicação ou um estudante de comunicação, que tipo de conteúdo que ele gosta? Então, acho que é alguma coisa que a gente tem que pensar, né? Conteúdo e esse possível profissional que abordaria esse conteúdo, tá? Então, que assunto e quem, tá? Então, vamos lá. Assunto e quem. Agora, e o formato, né? Eu não sou das mais especialistas. Quais são os formatos possíveis em virtualmente, gente? O que vocês têm a dizer das experiências que vocês têm? Dos formatos. Esses últimos tempos, os mais famosos andam sendo as lives. As lives. São o que o povo mais está fazendo, tanto no Instagram quanto no YouTube. Mas tem outras plataformas, dá para fazer um webinar. Tem mais jeitos aí. Só Eu vi alguma coisa do webinar também. Alguém sabe o que é webinar? Eu não conheço direito. O webinar ele é tipo uma série de palestras ou Ah, de uma aula, uma palestra, tá, só que ele é sim. feito por computador, é quase uma Tá, reunião. tá, tá. Eu já participei já do webinar. Algum outro formato, gente? Alguém para falar de que viu alguma coisa interessante? Eu vi alguma coisa de Simpla. Já ouviram falar? O Simpla ele é um app de eventos, ele organiza Isso. eventos, mas daí ele vende ingresso e tudo mais. Eu já comprei ingresso para show usando ele e a gente usa ele lá na PRPPG para quando tem oficina ou alguma reunião lá, a gente usa ele também para gerar os certificados.
Ah, isso é para gerar certificado, é interessante. Ele gera certificado. Então, né? Não estou escutando, Andréia. Mais para inscrição, gestão de eventos, né? Ele é Então, mais para você organizar e verificar quem tá lá. Ele não chega realmente a ser um app muito para realmente sustentar o evento. Ele é mais é mais para organização de eventos. isso. Tá, mas a gente pode pensar nisso daí, tá vendo? Todas são ferramentas que a gente pode acionar para nossa organização. Nada impede que eu use o Simpla numa live, por exemplo. Não, dá para usar ele sim. Daí a pessoa se cadastra, ela faz check-in, a gente faz check-in para ela, que ela tá lá e ele já gera o certificado para a pessoa automaticamente. Tá. Professora, Oi. eu acho que a melhor plataforma que a gente usa para usar assim é o YouTube, né? Porque o YouTube, ele tem toda a capacidade de live grande, e a gente consegue colocar outras pessoas e outras coisas no meio, assim. Tá. E também é o mais fácil de acessar, né? Porque tipo, todo mundo tem YouTube. Só Você não precisa de um link. É só o link só, né? Odeia. Dá para fazer pela TV Unital. Isso. Eles Ó, podem tô dar anotando tudo. esse suporte para a gente, não só de usar o canal, né? Mas também de dar esse suporte técnico, como conectar a pessoa, tudo, né? Eles têm essa expertise. Quer dizer, não sei se alguém da turma também tem. E ajudar a gente. Até teve uma webinar dos professores, e no comecinho da pandemia, dos professores para o pessoal de DG, com a Viviane, aí entrou todo mundo simultâneo, que é mais o modelo da webinar, é mais de uma pessoa, né, no momento. E aí entrava, 4 entraram, aí cada um falou, depois abriu pergunta e tal. Também é uma possibilidade, né? Se a gente não conseguir um nomão, vários nomes legais também, seria uma... E fica um pouco mais dinâmico, né? Quando tem mais de uma pessoa. Quando é só uma pessoa, acaba sendo aquele modelo de palestra e tem que ser uma pessoa muito dinâmica mesmo para segurar, né? Para conseguir segurar, né? E também uma coisa que a gente tem que ter consciência é que, dependendo do que for o assunto e tudo, né? A duração, né? Na internet não pode durar muito, a não ser as lives sertanejas, né? Aí são 5 horas, 2 horas. Agora, conteúdo, assim, as webinars que eu tenho participado são de no máximo 1 hora. Isso daí limita, né? A nossa ideia. Uma dica também para a gente, para a turma, é o evento da semana de RP que está tendo lá na FMU. Eu compartilhei com vocês o post pique. Hoje eu entrei para ver e eles deixam gravado também, né? Além de passar nos horários da manhã e da noite, tem, né, uma palestra de manhã, uma noite, na semana, eles deixam gravado. Então, se a gente não consegue assistir no horário, dá para ver os conteúdos. E tem uns temas bem legais. Agora tem que ver se estão desenvolvendo legal os conteúdos, né? Mas é uma referência aí para a gente também ter uma ideia, né? Legal. Pessoal, a gente precisa começar a fazer o embate das nossas ideias, tá? Então, assim, a gente já está meio que caminhando. Vai ser alguma coisa provavelmente no YouTube, com mais de uma pessoa, entre 1 hora e 1 hora e meia no máximo, tá? Então, assim, a gente já está fechando meio um pouco da dinâmica do evento, tá? A gente não fechou tema, que é talvez o problema uma das situações mais difíceis, que é pensar qual é o assunto que a gente quer discutir. O que vocês acham que um aluno de comunicação, um aluno de RP gostaria de ver num conteúdo virtual? Agora os alunos que vão ter que falar. Professora, nós tivemos uma aula de psicologia e ela trouxe um jornalista para falar com a gente. E foi semana passada.
E ele falou bastante dos influencers. Ah, E eu acho que esses influencers, a gente consegue chegar neles mais fácil do que em pessoas maiores, assim, agora com essa pandemia. Então, eu acho que seria legal a gente tratar desse assunto, assim, de como eles se tornaram, como eles usam as mídias sociais, como... sei lá. tá. Interessante. Mais ideias? Tem alguma? Alguém tem mais uma ideia? Esses últimos dias tem uma ONG que eu acompanho, eles andam fazendo uma série de palestras também online com jornalistas, repórteres, alguns são diretores da própria ONG, e o tema geral de todas as palestras é o que acontece depois da pandemia. Então, cada um está falando um pouco de uma coisa. Então, teve gente falando a pandemia e educação, outros falando mais da área da saúde. Acho que a gente podia focar um pouco na comunicação, qualquer coisa. O pós-pandemia? Isso. Agora, e para falar com os jovens, vocês não acham que o assunto está muito, assim, eu fico pensando assim no nosso aluno, né? Sei lá, carreira, né? Os desafios, ou alguma coisa relacionada àquilo que está no dia a dia, o que está afligindo, ou que pode ser interessante para esse jovem, né? O que você tem mais alguma coisa, gente? Que os influenciadores têm falado? Qual que tem sido o conteúdo que vocês têm verificado aí? Eu não sei as outras pessoas, mas eu, se eu fosse querer ver uma live, eu ia querer ver tudo menos falando da pandemia. Eu não aguento. Eu concordo com isso. Tá bem, tá joia. Eu também acho que a gente podia pensar alguma coisa bem impactante. Gente, eu não sei se a André concorda comigo, mas nós vamos ter que deixar uma tarefa para vocês, tá? A gente vai ter que. A gente vai precisar ver. Eu vou colocar isso lá na plataforma, sugestão de temas, tá? E sugestão de nomes, tá? O formato. Você concorda, Andréia? Todo mundo contribuir, né? Todo mundo. Para todo mundo contribuir, entendeu? Então a gente vai ter que ter no próximo encontro material para decidir. Porque daí na semana que vem a gente já vai fechar formato, dia, hora, tudo certinho e separar tarefas para ver o que cada um vai fazer, ok? Mas primeiro a gente precisa ver esse material vindo, do que vocês pensam que possa ser interessante, até para a gente decidir o tema do Café União. Tá bom? Por favor, façam pesquisas, olhem o que todo mundo está fazendo, né? Lógico, Converse que com a outros maioria é alunos. Codigi agora, mas procurem aí nos sites de outras faculdades, na Conrep, façam uma pesquisa aí em locais que vocês consideram de referência, para ver o que o povo está falando, né? O que é tendência, né? É uma boa referência. Tá joia, gente? Para a gente poder fechar, porque assim, eu penso que esse evento tem que acontecer no final de maio, na última semana de maio, no máximo na primeira semana de junho, tá? Vamos dar uma data, vamos dar uma provável data? Vamos fechar agora? O que vocês acham? Medo de marcar a data já, mas vamos lá. A gente vai concorrer, final de semana a gente concorre com as lives, né? Não tem muito jeito, todo dia, né? Mas a gente poderia pensar um dia da semana. A gente está pensando um evento agora para vocês, os coordenadores, para a próxima semana, numa quarta-feira. Tem alguma Eu não previsão de volta às aulas? Letícia. É a Letícia, né?
É. Eu não acredito que a gente volte, minha querida. Não para esse semestre. Uhum. Não tem. Nós vamos ter uma reunião amanhã. Mas, assim, eu duvido muito que a universidade possa tomar uma decisão, até porque não é ela que toma. É uma decisão que vem do governo, né, da prefeitura, e ela é a última a tomar a decisão. Uhum. Ela não tem essa competência para trazer os alunos. Até porque, gente, as escolas vão ser uma das últimas a voltar. Não é verdade? Provavelmente vai ser mesmo. Então, assim, eu penso que a gente pode fechar. Vamos dar um tempo para a gente, sei lá, primeira semana de junho? Acho que pode ser. Pode ser, André? O que você acha? Eu acho que Para a gente poder conseguir se encontrar. Bom, vamos ficar entre a última semana de maio e a primeira semana de junho. Não fechamos a data ainda, Ok. tá bom? Tá bom. Mas penso que poderia ser numa segunda, de repente assim, numa segunda ou uma terça, numa segunda ou numa terça. Acho que eu sou mais uma terça, mas vamos ver. Tá bom. Ok, então, pessoal, nós vamos postar esse material lá na plataforma, a aula de hoje. E aí, eu vou deixar lá a tarefa, tá? Eu e a André, a gente vai deixar a tarefa lá para vocês, para vir sugestão de temas e de nomes, tá? Para a gente poder imaginar o que vai ser esse nosso evento. Aline, Oi. só segunda-feira que eu tenho um pouco de receio, que acho que foi o dia que mais teve feriado. Ah, sim, Então, verdade. não sei se você vai sacrificar a aula de outro Aula de outro professor. professor. É verdade. Então, segunda e sexta, né? Que foram os dias feriados, uma terça. Terça, quarta e quinta, né? Mas eu concordo que mais para o começo da semana é mais interessante, porque quinta para frente já são as lives do sertanejo. Aí você não consegue competir, né? Provavelmente vai ser numa terça, então. Tá? Terça daria dia 1º de junho. Ok. Tá? Professora, eu tenho mais uma sugestão / pedido. Será que a gente consegue horas para as pessoas que acompanharem, pelo menos da comunicação? Sim, se a gente fizer certificado, com certeza. A gente tem que trazer atrativos. Eu acho que isso ia atrair bastante o povo. Tá vendo? Com certeza. Então a gente tem que Todo mundo caminhar correndo atrás de outros. para plataformas ou recursos que a gente consiga depois comprovar, entendeu? Na live do YouTube dá para você comentar. Então, assim, se tiver algum comentário deles lá, a gente consegue ver que eles estavam lá. Estavam lá e depois dá um certificado. Legal. Assim dá para fazer check-in também. Você se inscrevendo e participando, você pode entrar e fazer check-in no dia. Dele gera certificado também. Tá joia. Gente, Se ficar gravado, Aline, também a gente pode fazer um esquema de relatório. Quem assistir depois a gravação, faz um relatório. Sabe? É uma dos benefícios da internet, né? Você pode gravar e a pessoa assistir depois. Legal. É lógico que é mais legal todo mundo lá na hora, né? Interagindo, mas também é uma possibilidade. Tá, então tá joia. Bom, turma, acho que por hoje tá bom a nossa conversa, tá? A gente só precisa de mais envolvimento e de mais interação dos demais, tá bom? Para a gente poder fazer um evento coletivo de fato, tá? Eu tô sentindo um distanciamento dos outros que estão aqui, então eu queria que para a semana vocês
pensassem e participassem mesmo, ok? E que no nosso próximo encontro a sala esteja cheia, porque senão a gente vai fazer, quem não vier, não vai fazer Café União, né? É o caminho que a gente vai adotar esse ano. E isso pode ser memorável, tá? Pode ser um momento na história do Café União. Pensem que é uma grande oportunidade da gente marcar a história saindo totalmente, né, da curva, né? Está na mão de vocês fazer alguma coisa muito legal, muito interessante, né, com um nome interessante, com criatividade, usando de recursos baratos. Então, assim, nós temos um super potencial para fazer um negócio legal, só que a gente precisa de mão de obra e de criatividade de todo mundo. Tudo certo? Aline, Oi. até você comentou isso agora, né? Conversando com o pessoal do 7º RP, eles até comentaram: nossa, quando a gente foi fazer nosso Café União, teve a greve dos caminhoneiros. Eu comentei, Teve todo aquele problema e a gente achou que aquilo era o pior que podia acontecer. Ou seja, eles falaram assim, né, que olha o desafio que vocês têm pela frente, né? Então eles já estão na expectativa do que vocês vão fazer, que eles vão participar, né? Eu falei, mas foi também um aprendizado, né? Então a gente tem que olhar para a dificuldade como chance de aprender mais, né? Claro, claro. Isso, gente, isso é experiência para colocar no currículo. Não, ó, você sai na frente de muita gente quando você coloca que se organizou um evento que envolveu um número legal de pessoas. Gente, no Café União a gente consegue colocar, sei lá, 100, 150. A gente pode trazer muitas mais pessoas, tá? No nosso evento, tá? Então, assim, está nas nossas mãos, tá bem? Eu não sei como é que a Andréia vai fazer na sexta, que eu tenho aula com o primeiro RP, Andréia, na sexta. Mas se você quiser até pegar esse material para discutir com o pessoal de boa, tá? Na segunda-feira eu dou novos encaminhamentos aqui. Perfeito? Tá, eu vou dar a devolutiva para eles do seminário, né, que eles me passaram, e a gente já aproveita e já fala um pouco aí das ideias aí que surgirem. Então, vocês têm que, né, colocar lá para gente na plataforma ou no WhatsApp, né, Aline? Que eu também estou usando o WhatsApp com eles para os trabalhos, né? Então, de repente, alguém inclui a professora também lá no WhatsApp. Me coloca. E aí acho que daí, de repente, fica até mais fácil para a gente poder discutindo e aí fechar uma ideia mais elaborada para a semana que vem, tá bom? Tá jóia, então. Tá bom? Pessoal, um abraço para todo mundo, então. Boa noite, bom descanso, boa volta para casa, né? Boa noite, beijo. Boa noite, beijos. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.